Alô, alô, alô. Paz do Senhor, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos todos. Eu quero pedir o favor para vocês abrirem as suas Bíblias no livro de Esdras, por favor. Obrigado, Shirley. Esdras, capítulo de número 10. Esdras, capítulo de número 10. Eu acho que Esdras está um pouquinho para frente de 2 Reis ali, 2 Crônicas, Reis, Crônicas, Esdras, tá? 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras. Faz assim, você já vai achar. É um texto muito conhecido de quem gosta de ler a Bíblia. Traz uma história extraordinária, que fala sobre a restauração do poder e da autoridade de Deus sobre o seu povo, quando eles voltaram do cativeiro. Um texto lindo, que eu gosto demais, e eu louvo a Deus que Ele nos deu esse texto hoje. Tenho certeza que você vai se alegrar. Quem não conhece, irá conhecê-lo, e vai aprender uma grande lição hoje com a palavra de Deus, né? Nós todos iremos. A gente vai ler o capítulo 10 até o verso 19, uma leitura extensa, porém sensacional, né? Você vai gostar. Eu gosto muito dele. Todo mundo achou aí? Amém? Posso ler? Se alguém não achou, fala misericórdia, eu espero. Glória. Glória. Aleluia. Capítulo 10 de Esdras, verso de número 1. Você que está em casa já achou aí também? Vamos embora? Então vamos. E orando Esdras assim, e fazendo esta confissão, e chorando, e prostrando-se diante da casa de Deus, juntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens e mulheres e de crianças, porque o povo chorava com grande choro. Então respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estranhas do povo da terra. Mas, no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo o que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor e dos que tremem no mandado do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te e faze assim. Então Esdras se levantou e ajuramentou os maiorais dos sacerdotes e dos levitas e todo o Israel, de que faria conforme estas palavras, e eles juraram. E Esdras se levantou de diante da casa de Deus e entrou na câmara de Jeoanã, filho de Eliasibe, e, vindo lá, pão não comeu e água não bebeu, porque estava angustiado pela transgressão do cativeiro. E fizeram passar pregão por Judá e Jerusalém, e todos os que vieram do cativeiro, para que se ajuntassem em Jerusalém. E que todo aquele que em 3 dias não viesse, segundo o conselho dos príncipes e dos anciões, toda a sua fazenda se poria em interdito, e ele seria separado da congregação do cativeiro. Então todos os homens de Judá e Benjamim, em 3 dias, se ajuntaram em Jerusalém. Era o 9º mês, no dia 20 do mês, e todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por esse negócio e por causa das grandes chuvas. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e disse-lhes: vós tendes transgredido e casastes com mulheres estranhas, multiplicando o delito de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei a sua vontade. Apartai-vos dos povos das terras e das mulheres estranhas. E respondeu toda a congregação e disse em altas vozes: assim seja, conforme as tuas palavras nos convém fazer. Porém, o povo é muito,
e também é tempo de grandes chuvas, e não se pode estar aqui fora, nem é obra de um dia nem de dois, porque somos muitos os que transgredimos neste negócio. 14. Ora, ponham-se os nossos príncipes por toda a congregação sobre este negócio, e todos os que em nossas cidades casaram com mulheres estranhas, venham em tempos apontados, e com eles os anciões de cada cidade e os seus juízes, até que desviemos de nós o ardor da ira do nosso Deus por esta causa. Porém, somente Jonatas, filho de Azael, e Jezeías, filho de Tikva, se puseram sobre este negócio, e Mesulão e Sebataí, levita, os ajudaram. E assim o fizeram os que tornaram do cativeiro, e apartaram-se o sacerdote Esdras e os homens, cabeças dos pais, segundo a casa de seus pais, e todos pelos seus nomes, e assentaram-se no primeiro dia do 10º mês para inquirirem neste negócio. 17. E acabaram de tratar com todos os homens que casaram com mulheres estranhas até o primeiro dia do primeiro mês. E acharam-se dos filhos dos sacerdotes que casaram com mulheres estranhas, dos filhos de Jesua, filhos de Josadaque e seus irmãos, Maacéias, Eliezer, Jaribe e Gedalias, e deram-se as mãos, prometendo que despediriam suas mulheres, e, achando-se culpados, ofereceram um carneiro do rebanho pelo seu delito. Amém? Feche os seus olhinhos, incline a sua cabeça, vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos dê o discernimento, o entendimento da Tua palavra. Eu te peço, Deus, que ela possa descer dos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo do Teu coração. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir. Que o Senhor possa, meu Deus, quebrantar nessa noite os nossos corações para que a gente entenda e compreenda qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. O povo de Deus havia permanecido como escravo, vivendo no cativeiro por 70 anos. Enfim, chegou a liberdade. 2 gerações permaneceram no cativeiro. Uma que chegou, já idosa e morreu lá, e a outra que nasceu assim que chegou, que também morreu. Então já quase a 3ª geração foi que saiu da Babilônia para voltar a Jerusalém. Mas em função do grande tempo, ou período de tempo que eles viveram, 70 anos é o período de uma vida, né? Muitos dos jovens casaram-se lá. E casaram-se com mulheres de outras nações e de outras tribos que lhes era proibido segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela trazida aos irmãos através de Moisés, ela definia como uma lei obrigatória de Deus que o povo de Deus não poderia se misturar com um povo que não era de Deus, ou seja, eles não podiam casar com outras pessoas que não fossem do seu próprio povo. Isso lhes era proibido e diante de Deus era um pecado gravíssimo. E quando eles saíram e voltaram para Jerusalém, eles começaram a reconstrução e o tempo foi passando. Eles reconstruíram a cidade, eles reconstruíram o templo e eles foram caminhando, reconstituindo as suas vidas, reconstruindo as suas casas, né? Porque eles voltaram para o lugar de onde foram tirados à força. Então cada um foi voltando para sua casa, foi reconstruído o que foi quebrado, o que foi queimado, foram tirando pedras do campo. Era uma coisa interessante, porque quando eles destruíam um determinado lugar, eu vejo lá no sítio hoje, através, né, não tinha noção disso, da agricultura, que você não pode passar o trator para arar a terra porque tem pedra. Então você tem que entrar no campo e tirar as pedras manualmente, não tem como você fazer. Tem tratores hoje, mas né, no nosso caso, imagina lá atrás, né? Então é difícil porque as pedras são pesadas. Então você tem que entrar e ir empilhando essas pedras e depois entrar com o trator, com a carretinha, daí você vai colocando em cima. Cara, dá um trabalho enorme.
E tem pedra de 15 quilos, de 20 quilos, de 30 quilos, de 40 quilos. Algumas que só dá para tirar com o trator. Então é muito difícil. E naquele tempo, quando eles destruíam as casas eram feitas de blocos de pedra, as melhores, né? E as mais humildes eram feitas de estufo, como a gente vê hoje a casa dos caboclos, que tem madeira com barro e palha, né? A mesma coisa. Lembrando que lá não chovia, então não tinha problema de cair, de desmanchar, essa coisa toda. Pelo menos não normalmente, né? A não ser na temporada de muitas chuvas. E os caras, então, eles entulhavam os poços, porque os caras demoravam um tempão para cavar um poço. E os poços lá tinham uma média de 30 a 40 metros de profundidade. Então era difícil pra caramba de cavar. Aí o que os caras faziam? Eles vinham encher de pedra, que sacanagem, né? E colocavam pedra grande. E entulhava o poço, enchia o poço de pedra. Para os caras não poderem mais beber água. E só tinha aquele poço, não tinha outra fonte. Aí as pessoas não podiam reabitar a terra porque não tinha água. E não tinha como abrir o poço porque não tinha como tirar as pedras. Não tinha ferramentas como nós temos hoje, é tudo manual, né? E as lavouras, os caras, como eles eram milhares, os invasores, eles pegavam pedra e enchiam de pedra na lavoura. Então ficava todos aqueles campos lavrados, ficavam cheios de pedra. E os caras não conseguiam mais passar os animais. E as pedras eram pesadas, eles não tinham como carregar, então inviabilizava a agricultura. Que hoje é uma coisa tão simples de resolver, né? Mas naquele tempo era uma coisa muito complicada. Então essas pessoas que foram tiradas da sua pátria, os israelitas, e que foram levados escravos para a Babilônia e lá permaneceram por 70 anos, passou um pouquinho, acho que 1 ano e meio, 2 anos até que eles saíssem, mas enfim, quando eles voltaram, então muitos deles já estavam ambientados na Babilônia, já viviam bem na Babilônia. Muitos, a própria Bíblia diz que a grande maioria não quis ir embora, porque já tinha trocado o rei, e o rei já era favorável. E aí os caras já tinham um comercinho, já tinham uma birosca, outro já negociava, outro já tinha comprado uma terrinha, e a maioria ficou na Babilônia. Não quis voltar para Jerusalém. Foram poucos que voltaram, na primeira pegada foram menos de 3.000 pessoas. E foram milhares de pessoas que foram levadas nesse êxodo, né, forçado, que foi o cativeiro feito por Nabucodonosor e a Babilônia. Então, quando eles, ambientados nesse lugar, eles começaram a se casar com outras pessoas, porque eles se misturaram e passaram a ser povo da Babilônia. E você poderia estar olhando para mim dizendo, mas pastor, por que a gente hoje, no dia de ceia, a gente está olhando para o Velho Testamento? Porque a Bíblia diz que todas as escrituras são aptas para nos ensinar. O Velho Testamento não é mais uma doutrina para nós, mas ele é um exemplo de semeadura e colheita. Essa é a função do Velho Testamento hoje, semeadura e colheita. Então nós aprendemos com o erro dos outros quando nós lemos o Velho Testamento. Nós vemos o que os caras fizeram e a consequência que eles tiveram em função do que eles fizeram. Existe um ditado que diz que o cara inteligente, ele aprende com o erro dos outros, o burro com os seus próprios, que é o meu caso. Que daí a gente não escuta os conselhos, vai fazer os troços e se ferra, né? Aí você fala, puxa vida, por que eu não escutei, né? Não teria passado por isso. Então, a grande jogada espiritual, eu vou colocar assim hoje em dia, é você olhar para o comportamento das pessoas e ver o que está acontecendo na vida dos caras. Isso acontece na nossa vida hoje? Sim. As pessoas olham para você, crente, talvez eles não tenham vontade de vir na sua igreja, por causa da sua condição. Já parou para pensar nisso? Por causa da sua condição. Os caras olham para você, antigamente a gente brincava quando era mais guri, né? A gente tinha mais cabelo. Alguém ia cortar o cabelo, naquele tempo a gente cortava no barbeiro, não era no cabeleireiro, né? Cortava no barbeiro. E aí o guri ia lá, metia máquina no cabelo, porque não tinha grana, né? Máquina no cabelo. E aí você olhava e dizia, rapaz, cortou o cabelo? Cortei. Onde é que você cortou o teu cabelo? Ele ficava animado, né? Falava, eu cortei ali na barbearia do... Meu Deus, quando for cortar o meu, eu quero passar bem longe. Você nunca brincou assim com os teus amigos? Nossa, cortou o cabelo. Uau, onde você cortou? Cortei lá com o fulano meu, quando for cortar o meu, não quero passar nem perto. É uma porcaria esse teu corte. Você acha que as pessoas não pensam isso de você?
Quando a pessoa olha para a tua vida, olha para as coisas que você tem, para aquilo que você faz, e pergunta para você, e que igreja que você é? Ah, minha igreja? Meu Deus, se for para ser crente assim, eu não quero. Você nunca escutou isso? Eu já escutei muito isso. Sabia? Eu já ouvi muito isso, irmão. Muitas pessoas falarem isso durante essa longa estrada da vida. Eu estou poético hoje. É que eu não dormi ainda, né? Essa noite eu passei orando. Eu fui dormir, né? 4 horas da manhã quase. Né? Deus não deixou eu dormir essa noite. E acordei às 8, né? Então eu dormi, eu estou com déficit de horas de sono, né? Então você não liga que eu estou... Nós somos constantemente observados. As pessoas olham para você, eles olham para o que você veste, eles olham para aquilo que você usa, eles olham para o jeito que você fala, eles olham para o jeito que você come, eles olham se você está gordo ou se você está magro. Você acha que não? As pessoas olham tudo em você, irmão. A marca da roupa que você usa. Sabia? Eles prestam atenção em tudo que você faz. Todo mundo faz isso. E, menos eu, né? Eu não faço. Eu não olho essas coisas, de verdade não. Mesmo porque eu nem conheço, né? Eu nem conheço. Eu lembro do dia que eu fui com o Tiago, a gente foi para o Egito, né? Que a gente foi lá no Monte Horebe. A gente voltou, passou na Turquia. E a gente entrou numa loja para comprar umas roupas. Né? Eu queria comprar uma roupa para mim, porque o Thiago é magrinho, né? E qualquer lugar que ele ia, ele encontrava roupa para ele, né? Mas eu, maiorzinho, estava difícil, porque lá os caras são tudo magro, né? E não tem roupa maior assim lá, né? Na Turquia, não, é muito difícil, não tem. E aí a gente perguntou pro pessoal do hotel onde é que tinha uma loja de roupa, porque lá não tem loja, não tem shopping, não tem nada disso. É igual esses lugares que tem só camelô, assim, né? As lojas dos caras é tudo escondido nos muros. Você passa de noite, parece que só tem muro. Aí você passa de dia, os caras pegam aquelas araras com roda, faz assim, ó. E puxa, vai lá na beirada da rua, assim, e fecha de loja. Tudo arara, né? É tipo um paraguaizão, assim, só que um pouco mais organizado, mas é a mesma coisa. E tudo que vem de lá é falsificado, não tem nada original. Tudo é falsificado. Né? Eles produzem na Turquia. Não importa se é Adidas, Puma, tudo é falsificado. A roupa é boa, porém é falsa, né? Mas enfim, não importa. E a gente entrou numa loja, eu e o Thiago, e o cara era, né? Sabe, né? Mágico. Cara, muito querido, educado, né? Muito querido. Daí o Thiago falava com ele que o cara falava inglês, eu, né, não entendi. Eu só fui olhando as roupas assim, falei, nossa, tinha um agasalho, né? Eu não sei se é assim que fala, né? Que tem a blusa e a calça, assim, bem bonito. Eu falei, nossa, que legal, acho que esse aqui vai me servir, né? E daí o cara veio, fez assim para mim, tipo, tirou da minha mão, né? Tipo, esse não vai servir para você. Daí ele pegou um outro, me deu. Eu experimentei, falei, nossa, que legal, né? Falei, quanto que custa? O cara falou $70, né? Eu calculei, era 4 e pouco dólares, né? Época do Bolsonaro era 4, tá com saudade, né? 4 real, né? Mais ou menos. Tem gente que está com saudade, né? Fez o L e agora está pagando 7, mas tá bom, né? E eu falei, não, 4, né? Tá barato, legal. Uma roupa bem boa, bem bonita. Comprei o agasalho. Uma marca que eu nunca tinha. Eu não vi, porque eu não conheço, né? Enfim. Eu sou da época do Rainha, do Topper, né? Adidas, essas coisas. É, Penalty, né? Eu sou velho, né, irmão? Eu não conheço essas coisas novas aí. Não conheço. E daí quando a gente chegou em casa, que eu mostrei, a gente tirou os presentes para todo mundo, eu mostrei para a Manuela, ela falou, meu Deus, pai, você comprou uma roupa dessa marca? Eu falei, nem conheço. Ela falou, vou mostrar para você no site quanto é que custa uma roupa dessa marca. E era $1.000 e poucos custava o troço, né? Eu falei, nossa! Ela falou, não acredito, você pagou tudo isso. Eu falei, não, isso é farsa, minha filha. Não é original, não. O cara lá já falou que era farsa. Mas é bonito, né? Legal, bem feito e tal, né? E eu falei, nossa, que bacana, né? Então, eu não presto atenção na roupa e nem na marca da roupa que você usa. E isso, para mim, não importa. Mas a grande maioria das pessoas julga você por aquilo que você usa. Sabia? Elas julgam você por aquilo que você usa. Qual é a primeira coisa que uma mulher olha num homem? Para você ver se ele está bem vestido, não. O que é?
No seu relógio. Relógio, cara. Saber se você tem grana ou não, olha teu relógio. Sim ou não? Vocês não vão admitir, mas é verdade. O povo aí fora, primeira coisa que eles olham é teu relógio. Se você é um emergente, você está usando o quê? Um Rolex. Se você é um emergente rico. É mais ou menos só. Rolex é a entrada, né? Não é isso aí? Vamos colocar pastor, né? Se você é um pastor que está ficando rico, você usa Rolex. Se você é um pastor rico, você já usa um ômega. Você já... Se você é muito rico, tipo Silas Malafaia, desse nível para cima, você usa um Patek Philippe. É relógio de 100 milha para cima, né? Então, dependendo do relógio que o cara usa, você sabe quanto o cara ganha. É isso aí. Você acha que não, mas é verdade. Eu tenho aprendido isso aí, eu tenho prestado atenção, tenho estudado, tenho lido, estou aprendendo essas coisas. Eu não sabia, porque eu era um menino simples, né? Da roça. Não, nunca fui da roça. Mas, né? Nunca tive nada, então eu não sei essas coisas. E eu não uso esses troços caros, então eu não sei. E as pessoas prestam atenção no teu relógio, no teu sapato. Esses dias eu estava conversando com umas pessoas e fiquei olhando o sapato do cara, pensa um sapato feio, né? Falei, credo, como que o cara usa um negócio desse horroroso, né? É, irmão, parecia uma bota militar, assim, não o aspecto, mas a cor brilhava muito, assim, cor estranho, troço meio diferente. Depois o irmão falou, você viu o sapato do cara de couro de crocodilo? Cada um, né? Cada um, enfim. Nós somos julgados por aquilo que temos, não pelo que nós somos. O mundo julga você por aquilo que você tem. Ele não julga você por aquilo que você é. Hoje eu estava vendo um vídeo de 1950. Estou nostálgico hoje, né? Você já percebeu? 1950. Um pregador americano. Eu até tentei salvar, mandei lá para a Manuela, se ela salva o vídeo para mim depois. 1950, pregador famoso americano. E o cara pregava em tenda de circo, fazendo evangelismo pelos Estados Unidos. E esse vídeo é de um milagre, filmado em preto e branco, naquelas câmeras pequenininhas ainda. De uma menininha que tinha tido poliomielite. Quem lembra dessa doença? Ela impedia que os membros se desenvolvessem. A pessoa ficava com o braço curto, com as pernas curtas. Ficava, né? A Bíblia fala sobre o homem da mão mirrada, né? E tinha uma criancinha, pequenininha, numa cadeira de roda, uma menina, talvez de 10 anos, eu não sei. E ela tinha uma artrose crônica e a poliomielite, essas pernas eram bem fininhas, bem curtinhas, e ela andava numa cadeira de roda. E a mamãe veio, e o cara orou, e a guria pulou da cadeira de roda e saiu correndo. Foi uma glória. Pensa no milagre, irmão. Filmado em preto e branco. A coisa extraordinária. Eu fiquei olhando hoje. Deus fez eu chorar muito. Eu estou andando meio nessa. Deus fez eu chorar muito hoje. Eu vi o poder de Deus de uma maneira tão simples. Tão simples. Né? A alegria daquela criança. O choro daquela criança. Quando aquele pregador. Simplão, cara, irmã. Simplão. O cara não usava relógio caro, uma camisa branca, uma calça preta, um sapato simples. Né? E ele perguntou para a criança, o que você quer que Jesus te faça? Ela olhou para ele e falou, eu quero andar. E ele pegou na mão dela e falou, então ande. E a menina saiu andando. É a coisa mais linda do mundo. Isso não tem preço. Isso não tem preço. E a gente não tem visto mais isso, a gente está vendo outras coisas, e eu estou falando de visibilidade e julgamento. A gente tem visto outras coisas, não é? Os pregadores se destacam hoje pela sua roupa, pelo seu estilo, pela sua teologia, pelo jeito que ele prega, pela maneira que ele canta, não é assim? São artistas, e aquela simplicidade de Jesus Cristo não se vê mais por aí, não tem. A gente vê as pessoas querendo demonstrar coisas, mas no fundo eles não têm nada. Então, quando Jesus me deu esse texto, ele falou para mim exatamente sobre isso.
As pessoas que vieram do mundo, as pessoas que vieram de outros lugares, que estão na igreja, que são crentes, que vivem com Jesus, mas ainda mantêm as suas famílias que são do outro mundo. Esposa representa a igreja, você sabe disso, né? Que esse texto aqui não está falando sobre a sua mulher, você sabe disso. Esse texto está falando sobre a igreja de Cristo. E quando o texto fala que os caras eram casados com mulheres de outros povos, começa a abrir os seus olhos, né? E você começa a entender que tem muita gente que tem igrejas, frequenta igrejas que não são as de Jesus, que não fazem parte do povo de Deus, que não são aquelas escolhidas do povo de Deus. E essas mulheres geram filhos. Esses filhos são a consequência do ministério dessas pessoas. São as consequências das escolhas, são as consequências das ações que essas pessoas tomaram em função dessas noivas, dessas mulheres estranhas na sua vida, que fizeram ele gerar filhos. E esses filhos precisam ser lançados fora. A consequência do pecado é a morte. A Bíblia diz que a recompensa do pecado é a morte. E quando você peca se casando com uma mulher estranha que não faz parte do povo de Deus, você vai gerar com ela uma família. Porque a Bíblia diz que quando um homem se une com uma mulher, ele se torna uma carne só. E quando ele se torna uma carne só, sua carne se torna em pecado. A sua carne se transforma em pecado. E a vida da pessoa, então, começa a ir para trás. Veja, a Bíblia diz, é o contrário do que a Bíblia diz, né? A Bíblia diz que as coisas velhas todas ficaram para trás. E agora tudo vai se fazer novo. Não é isso que a Bíblia diz? Mas algumas pessoas, parece que a vida deles só vai para trás. Você prestou atenção nisso aí? Só vai para trás. Ela já estava mais ou menos, de repente começa a andar para trás. Começa a recuar, a pessoa começa a perder as coisas, o negócio começa a ir embora, a vida começa a ficar ruim, a pessoa começa a ficar doente, depressão, e de repente se separa da mulher. De repente seu filho se perde, e a coisa começa a ficar cada vez pior. E a Bíblia diz isso no livro de Provérbios, ela diz que um abismo traz outro abismo, e cada vez ele vai ficando maior. A gente poderia trocar por buraco, né? Um buraco traz outro buraco, e cada vez o buraco fica maior. E quando a pessoa percebe, ela não consegue mais sair de dentro daquele buraco, onde ela mesma entrou, sozinha. Ninguém pôs ela lá, porque ninguém obriga você a fazer nada. Ninguém põe um revólver na tua cabeça e te obriga a ir num lugar e fazer um pacto ou qualquer... Não! As pessoas fazem porque querem. Não era assim que um cara antigão falava, filo porque quilo? Hã? Lembra dele? Filo porque quilo. Eu fiz porque eu quis, irmão. Eu fiz uma aliança com aquela mulher porque eu quis. Mas aquela mulher não pertence a Jesus Cristo. E ela vai gerar um filho na sua vida. Ela vai gerar um filho desse relacionamento. E esse filho são as consequências do seu relacionamento. E o filho, né, aqui no espiritualmente falando, para mim e para você, é algo que você vai ter que carregar para o resto da sua vida. Você não pode pegar um filho e jogar fora. Então, quando o Senhor traz esse texto aqui para mim e para você, hoje, nesse dia de Santa Ceia, Ele está dizendo para nós que só vai haver de fato uma mudança na sua vida quando você se livrar de tudo aquilo que você trouxe de lá. Tudo aquilo que você vem trazendo, que vem acompanhando a tua vida desde que você conheceu Jesus. E você vem carregando esse peso, vem carregando essa carroça, vem carregando uma carroça cheia, né? E ela está ficando pesada e mais pesada e mais pesada. E aí chega uma hora em que você descobre que o teu problema é que quando você saiu do cativeiro, você trouxe de lá uma esposa que não era a do Senhor. Você tem uma noiva que não é a noiva do Cordeiro. Então, o Espírito Santo de Deus vem até nós, nos exorta, nos ensina e nos alerta que nós precisamos mandar essa esposa embora e todos os filhos que foram gerados dela precisam ser despedidos.
E aí a gente vê no texto que os sacerdotes estavam dentro destes homens, dentro desse número de pessoas que haviam constituído esposas estranhas de um povo estranho, estavam os sacerdotes, os filhos dos sacerdotes. E por isso, o pecado do povo era tão grande, Deus não operava mais no meio daquele negócio, porque eles estavam em desobediência diante de Deus. Pecado de desobediência. Deus falou para não fazer e as pessoas estavam fazendo. E aquilo estava gerando consequência na nossa vida. Então, de maneira muito simples e didática, até eu acredito, esse texto vem trazer para nós que os filhos que temos é consequência das escolhas que fizemos. Sim ou não? Nós não adotamos filho nenhum, Simone. Nós que parimos os bichos. E nós parimos porque nós fizemos. E a responsabilidade é nossa. Então nós temos que nos livrar deles. Nós temos que abrir mão das coisas que estão na nossa vida, que estão gerando o pecado, que estão atrasando a nossa vida, que estão criando esse problema gigantesco para cada um de nós. Abrir mão das esposas da Babilônia, abrir mão dos filhos da Babilônia, é abrir mão do pecado. É abrir mão das coisas erradas que nós fazemos desde que nos convertemos. E nós continuamos fazendo. Quando você se converteu, você era teimoso. E hoje você continua sendo teimoso. E a tua teimosia está afundando a tua vida. A tua teimosia está afundando o teu casamento. A tua teimosia está afundando a tua saúde. E você não muda. Porque você não consegue abandonar a mulher que você trouxe do Egito. É simples de entender, né? Quando Deus traz o discernimento da palavra para nós, fica simples de entender. Então nós somos os geradores dos problemas que nós vivemos, não são os outros. É tão fácil você atribuir os outros problemas que você tem. Ah, eu sou assim porque o Renato não me deu um beijo. Hétero, claro. Cara, o que o Renato tem com isso? Agora olhar aqui, tem uns careca ainda, está aumentando o número aí, né? Estou vendo aqui. Chega a brilhar aqui, né? Já você olha assim, já começa a brilhar, galera. É, irmão? Antes era 1, agora já tem 6. Glória a Deus, né? Está multiplicando os bichos. Nós pagamos por aquilo que buscamos, cada um de nós. Aprender a palavra de Deus é entender a nossa responsabilidade. Aprender o Evangelho é aprender que existem regras fixas no céu e uma delas é a lei da semeadura. E aquilo que a gente planta, isso a gente vai colher. As pessoas complicam muito a igreja, mas a igreja não é complicada, ela é simples. A palavra de Deus, ela não é complicada, irmão, ela é simples pra caramba. Você plantar, você vai colher. Se você não plantar, você não vai colher. Se você plantar pouco, você vai colher pouco. Se você plantar muito, você vai colher muito. Quinta-feira eu fui para o sítio, eu passei no irmão aqui, que vende essas... Comprei pezinho de alface, de rúcula, de coisinha assim. Comprei 10 dúzias de cada coisinha daquele. 10 dúzias são 120 pezinhos de cada um. Chapou a carroceria da minha caminhonete assim, eu comprei um monte, mais um monte. Era R$2 a dúzia. Cada 10 dúzias, vintão. Falei, nossa, mas é muito barato isso, né? Falei, me dá 150 de cada um, mais ou menos. Tinha um monte, eu levei quase tudo. Quando eu cheguei lá no sítio, abri a carroceria, descarregar aquela galera, eles ficaram olhando assim, eu falei, pode plantar tudo. Tio Gerson ficou enlouquecido. O tio Gerson estava lá, falei, tio Gerson, ó, tua missão plantar isso aqui. Eles ficaram o dia inteiro em 3 para plantar tudo. Já estava pronta as hortas, né? Daí eles olharam e falaram, sim, mas o que você vai fazer com tudo isso aí? Eu falei, tem que dar de comer para as formigas. 30%. Tem que dar de comer para os passarinhos, mais 30%. Eu falei, só vai sobrar 40%. Daí nós temos porco, que vai comer mais um pouquinho. E daí nós temos cavalo, que nós também damos umas verdurinhas. Eu falei, então no frigir dos ovos só vai sobrar um pouquinho para nós. Mas se a gente não plantar muito, aí não vamos ter muito. Aí dependendo do como você pensar, o muito não é muito. Então, quando a gente planta pouco, eu até trouxe, eu não sei se eu trouxe para vocês, mas acho que eu não trouxe, pepino.
Aí plantamos acho que uns 10 pés de pepino. Eu trouxe uma sacola assim hoje de pepino, vocês não têm noção quanto pepino que deu. Eu acho que deve ter uns 10 pés só. E foi só uma experiência que nós plantamos para ver se ia rolar. Agora nós vamos plantar um pepinal de verdade. Vocês estão empipinados comigo. Agora que é a época boa, de dezembro, que é a época de plantar pepino. Nós vamos terminar de colher os pés que nós estamos, né? Pouquinhos pés, vocês não têm noção. A gente colhe 40, 50 pepinos, no outro dia tem mais 40, 50, porque chove, o troço é incrível. Incrível, Deus tem me ensinado lições extraordinárias. Você passa num dia colhendo, o pepino está assim, no outro dia você passa, ele está assim, ó. É incrível. É incrível. Eles desafiam a lei da física, é incrível. Né? E aí a gente combinou, falou, agora nós vamos plantar pepino aqui, 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 aqui. O que nós vamos fazer com tanta? Eu falei, vamos levar as cestas lá para a galera da igreja, daí todo mundo leva o pepino para casa, come, todo mundo. Fui lá na horta, hoje eu ranquei um pepino, lavei e comi ele assim, ó. Você já comeu o pepinozinho? Irmão, chega a ser doce até, vocês não têm noção. A ladinho, lateralzinha dele amarelinho já, né? Chega a ser doce, é a coisa mais gostosa do mundo. É uma coisa que você não pode fazer com esse que você compra ali, você não sabe de onde veio, que veneno o cara pôs. Nós não tem veneno nenhum. Então, quando você planta, você sabe o que você está e você pode comer. Essa é uma lei de Deus para cada um de vocês, para mim também. As regras fixas do céu, elas são aplicadas para você e para mim. E todos nós sabemos o que podemos e o que devemos fazer, o que não podemos e o que não devemos. E quando fazemos aquilo que não podemos ou devemos, há uma consequência na nossa vida. Mas quando a gente faz aquilo que a gente pode e deve, também há uma consequência. A diferença é que ela é uma consequência boa. Existem consequências ruins e existem consequências boas. Existem filhos ruins e existem filhos bons. E neste caso específico da palavra de Deus, o Senhor está falando que nós devemos nos livrar dos ruins, das coisas ruins que nós temos carregado, que nós temos trazido e que tem nos acompanhado no decorrer da nossa vida. Enquanto nós não nos livrarmos disso, a nossa vida não vai mudar. Você vai ficar fazendo a dança do cachorro, correndo atrás do rabo, assim, ó. E a tua vida nunca muda. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, você está fazendo a mesma coisa. Com as mesmas dificuldades. Por quê? Porque você não muda. Chega no final do ano, você está cheio de dívida, cheio de... Por quê? Você fez prestação o ano inteiro. Gastou o limite do banco o ano inteiro. Gastou além do que você ganha o ano inteiro. E chega no Natal, recebe teu 13º, que devia estar, né, feliz. Está devendo 3 vezes ele. Fazendo uma dívida para ver se no ano que vem você vai conseguir pagar toda a tua dívida do ano passado. Porque você não tem um controle financeiro na tua vida, porque você gasta muito mais do que você ganha. E você não consegue guardar absolutamente nada. Ah, eu ganho pouco. Eu ganhei pouco a minha vida inteira. A minha vida inteira eu ganhei pouco. A vida inteirinha, irmão, eu ganhei pouco. Inteirinha. Eu sei o que é isso. Então a gente precisa aprender a viver com aquilo que a gente tem. Não viva com aquilo que você não tem. E as coisas vão ser boas para você, dentro das tuas possibilidades. Então nós precisamos aprender a viver com aquilo que nós temos. O que é que nós temos? Nós temos Jesus. Eu tenho Jesus. Eu aprendi a viver com Jesus. Mas viver com Jesus é obedecer Ele. Viver com Jesus é orar para Ele. Hoje de manhã, era 1h30, a hora que eu estava indo dormir, estava chovendo muito, choveu a noite inteira, né? Aqui, o sítio é ali em cima da montanha, chovendo bastante, frio, está bem gostoso. Falei, vou tomar um banho agora, bem quentinho, vou dormir. Bem sossegado. Tomei banho. Quando eu saí do chuveiro para ir deitar, o Espírito Santo falou, em vez de pegar para a esquerda, para o quarto, eu peguei para a direita, para a sala. Coloquei o meu peleguinho ali no chão para dobrar o meu joelho e fui orar. 1h49, acho que 1h50 mais ou menos. E o Senhor falou para mim, eu quero que você ore nesse sentido, fazia tempo que Deus não falava isso para mim. Quero que você ore aqui por essa pessoa, por essa. E eu fui orar, irmão.
E dobrei o meu joelho ali, fiquei orando, apaguei a luz, fiquei no escurinho ali, bem sossegadinho. Barulho de chuva, gostoso, né? E daí eu tomei banho, despertei, fiquei sem sono e fui orando. Uma hora doeu o meu joelho, falei, nossa, Jesus, esse tapete está meio duro, está doendo o meu joelho, mas eu já acabei de orar, acho que eu já vou dormir. Eu olhei no relógio, era 3h49, já fazia 2 horas que eu estava ali orando. E nem percebi, irmão, parece que foi 10 minutinhos só. 10 minutinhos. Nossa vida, ela é baseada na nossa oração. Quem muito ora, irmão, recebe muito poder. Quem ora pouco, recebe pouco poder. Quem tem muita intimidade com Deus, sabe das coisas antecipadamente. Quem não tem nenhuma, não sabe de nada. Nós precisamos entender e aprender que a proximidade com Deus trata-se hoje sobre esse texto. Deus tirou eu e você do Egito. O Egito é o mundo. Nós saímos do mundo, a grande maioria, mas o mundo não saiu de dentro de nós. Infelizmente. Nós continuamos criticando, falando nas costas, fazendo fofoca, falando mal, prestando atenção na roupa dos outros, falando do carro dos outros. E eu tenho que falar nós. Eu não estou falando vocês, não nós. Porque o mundo ainda não saiu de dentro do nosso coração. Quando o mundo sair de dentro do nosso coração, quando nós abandonarmos as mulheres, abandonarmos os filhos dessas mulheres que vieram conosco da Babilônia, nós de fato seremos livres e de fato passaremos a viver com Cristo, em Cristo, por Cristo e para Cristo. Porque nós não teremos mais nada nos prendendo. Absolutamente nada. Então nós não vamos precisar mais ir na presença do Esdras, do sacerdote, para que o sacerdote ore a Deus e para que Deus fale qual é o pecado que nós estamos praticando, já na iniquidade, que nos impede de prosperar, de crescer, de ser abençoado, de ser curado, da nossa vida ser transformada. Porque nós mesmos vamos ouvir da parte de Deus. Porque estamos santificando a nossa vida, porque estamos abrindo mão do pecado, do mundo e das coisas desse mundo, em favor das coisas de Deus. Aprendendo que nós temos uma boca e 2 orelhas, não é isso aí? Sabe por quê, irmão? Que é para você falar menos e ouvir mais. Eu aprendi isso. Antes, a minha boca funcionava muito mais que meu ouvido. Falava muito, demais. Mas eu aprendi a calar a boca. Agora não falo mais. Só quando eu quero. Aí eu falo. Se não, não. Boca fechada, não entra mosca. Quem fala demais, dá bom dia para poste. E se você não aprendeu isso, você vai aprender. Você vai aprender. Então a gente ouve. Livro de Provérbios fala que o ouvir é ouro e o falar é prata. Você sabe por que na Bíblia você encontra poucos versículos que dizem assim diz o Senhor? Sabe por quê? Que Deus fala tão pouco? Porque tudo que Ele falar, Ele tem que cumprir. Tudo que Ele falar, Ele tem que cumprir. E é por isso que é difícil você ouvir o Senhor vir falar com você. É por isso. As pessoas acham que Deus é como o nosso vizinho, como qualquer um. Que toda hora que você precisar, Ele senta do teu lado e tem uma DR com você. Não é assim, irmão. Não é assim que funciona. Você tem que lembrar que Deus, Ele é santo. Ele é Deus. Ele está lá no céu. Quem conversa conosco é o Espírito Santo. E quando Ele quer. Não quando nós achamos que Ele vai falar conosco. Quando Ele quer, Ele vem e fala conosco. E quando Ele fala, irmão, você tem que ouvir e fazer aquilo que Ele falou. E não simplesmente você virar as costas e sair andando, como a maioria faz. Deus falou comigo ontem e hoje eu já esqueci. Deus falou comigo na igreja terça-feira, hoje é sábado e eu já estou, Deus fala comigo. Cara, Deus já falou comigo terça-feira.
Eu já falou comigo quarta-feira lá na igreja. Tive o privilégio de ouvir a voz dele 2 vezes essa semana. 2. Então a gente precisa abandonar essas coisas do passado que nós temos carregado muitas vezes dentro do nosso coração, que se transforma numa grande bolsa, numa grande mala, num grande cesto de coisas velhas e na maioria das vezes sujas, que não deveriam mais estar conosco, mas ainda muitas vezes estão. Ainda estão. Então que hoje seja esse dia, por que não? O dia em que nós vamos conversar com Deus, mesmo que seja um monólogo, que Deus não te responda, e você possa dizer: Senhor, eu sei que você está falando comigo faz 20 anos que eu não posso fazer isso, que eu posso fazer isso, e eu desobedeço, eu me faço de sonso, e faz de conta que eu não estou escutando, eu faço de conta que eu não sei, mas agora eu vou me consertar, não vou fazer mais. Que eu quero que a minha vida conserte, eu quero que as coisas vão para frente, eu quero que as coisas aconteçam na minha vida, então eu vou parar. Eu vou parar, Jesus, de fazer essas coisas erradas aqui, eu vou começar a fazer só o que é correto. Eu vou parar de me fazer de desentendido. Não é? De fazer de conta que eu ouvi uma coisa que eu não ouvi, ou que eu não ouvi algo que eu ouvi. Não é assim? Amém? Fica de pé que nós vamos orar. Feche os seus olhos. Senhor, eu quero te agradecer, meu Deus, pela oportunidade que o Senhor nos está dando de estarmos aqui na Tua presença, no Teu nome. Eu quero te pedir, meu Deus, que o Senhor nos ajude e nos abençoe, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, que o Senhor possa nos dar sabedoria, discernimento, entendimento. Que o Senhor possa, meu Deus, nos ensinar, Pai, para que a gente não fique patinando no seco, mas que, devidamente informados pela Tua palavra, possamos tomar posições e decisões que agradam o Senhor, que são segundo a vontade e o desejo do Teu coração. Nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, para que a gente seja transformado. Nos ajuda, meu Deus, para que nós possamos abandonar as coisas do nosso passado, aquelas que vêm nos acompanhando há tanto tempo, que vêm nos tirando o sossego, a nossa paz, há tanto tempo. Eu te peço, Deus, que o Senhor nos abençoe com a Tua presença, que o Senhor nos abençoe, meu Deus, com a Tua graça, com o Teu amor, com a Tua misericórdia, para que nós possamos, Papai, em nome de Jesus, Senhor, hoje, possamos ser transformados, possamos ser mudados, moldados pela Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, tira de nós tudo aquilo que não lhe agrada. Tira de nós, meu Deus, tudo aquilo que ainda nos impede de andar na Tua presença. Nos mostra, Senhor, para que nós tenhamos convicção de fé e saibamos a maneira correta de se comportar, de falar, de pensar e até mesmo de orar. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, Papai, seja conosco, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor ande conosco. Ajuda-nos, Pai, todos os dias da nossa vida. É assim, Papai, que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Você crê nisso? Pode dar uma salva de palmas para Jesus, por favor. Glória a Deus. Jesus é bom. Sente-se, tome o teu assento. Eu vou dar para você 3 minutinhos para você orar de perdão do seu pecado, para que a gente possa participar da Santa Ceia todos juntos. Todos podem e devem participar da Santa Ceia. Só precisa orar, pedir perdão do teu pecado para que você participe em santidade, tá? Vou te dar 3 minutinhos, faz essa oração. Você que está em casa, que vai participar da ceia também, abra os seus joelhos aí e ore.
Amém? Fique em pé, por favor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, esse é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe esse pão, para que ele venha agora simbolizar a tua carne, e quando comermos dele, passemos a ter comunhão contigo e com a igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode servir, por favor. Quando você pegar o pãozinho, você segura ele e a gente vai comer todo mundo junto. Todo mundo pegou o seu pãozinho? E disse o Senhor... espera um pouquinho. Tá até 3. 1, 2... Chegou. E disse o Senhor: esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Comei todos. Coma, por favor. Glória a Deus. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Que todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Pai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe cada um dos cálices que será bebido nessa ceia. Papai, eu peço que o Senhor possa derramar do céu uma gota do teu sangue sobre cada um deles, para que ele de fato simbolize e seja o teu sangue. E quando bebermos dele, passemos a ter plena comunhão contigo, com a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode distribuir, por favor.
Todos já pegaram seus copinhos? E disse o Senhor: esse é meu sangue, que é dado por vós, bebei em memória de mim. Bebei todos. Beba, por favor. Sente-se. Glória a Deus. Aleluia. Pode se sentar. Os irmãos vão passar recolhendo aí os copinhos. Não esqueçam que amanhã a gente vai ter culto normal, né? Mesmo horário de sempre, domingo. Glória a Deus. Aleluia. Hoje era para ter vindo nosso ônibus lá de Curitiba com todos os obreiros, né, para participar da Santa Ceia. Mas em função das grandes chuvas, né, a cidade estava toda alagada e a gente estava... A BR-277 está fechada, vocês já sabem, né? Teve um desabamento lá, fechou a 277. E a gente ficou um pouco com medo de Deus o livre dar um problema para a galera voltar depois, né? Então a gente achou melhor que eles não viessem, tá? Mas na próxima, né, virão todos para participar da ceia. Deus é bom. Glória a Deus. A gente vai recolher as ofertas, vocês que trouxeram, levantem as mãozinhas aí. Você que trouxe o seu dízimo, levante a sua mão, receber seu envelope. Você que está em casa, né, e quer enviar a sua oferta, quer enviar o seu dízimo, você pode fazer isso também. Eu já vou orar por vocês aí, por todos, né, os dizimistas, ofertantes. Jesus é bom. Glória a Deus. Lembrando toda a igreja que o nosso último culto presencial desse ano é dia 22, tá? Anotem em vossas agendas o último culto físico presencial, dia 22, tá? E o primeiro, me parece que é dia 5, não tenho bem certeza, mas acho que é dia 5 de janeiro. Você sabe que todo ano a gente fecha a igreja, né? O pastor fica de férias 2 semanas. Quer dizer, de férias entre aspas, né? Porque eu vou continuar fazendo os cultos na internet, tá? Só que daí eu faço onde eu tiver e daí eu tô de boa, né? Eu posso ficar de pijama, que vocês não veem, né? E só ver daqui pra cima. Eu posso ficar de pijama, posso ficar da boa, né? E posso estar em qualquer lugar e, né, e ficar tranquilo. Então a gente vai continuar, vou continuar fazendo os estudos, desdobramento, né? Porque eu não vou poder parar, porque esse final de ano vai ser imparável, né? Amém. E a gente vai continuar na internet, mas daí aqui a igreja, né, os cultos no domingo, a gente vai ser assim. E daí a partir do ano que vem, eu não sei, provavelmente depois de fevereiro, a gente vai começar a ter culto quinta-feira à noite na igreja, já, tá? Quinta-feira à noite a gente vai passar a ter culto, vamos voltar a fazer os nossos cultos de campanha aqui, né? De libertação, de cura, nas quintas-feiras à noite, tá bom? Vai ser aqui em Guaratuba, vai ser quinta-feira à noite. A partir de fevereiro, bem provavelmente, mas eu aviso vocês com antecedência. E a gente vai passar então a ter os cultos não só no domingo, mas também na quinta-feira, ok? Deixa eu orar por vocês, feche os olhinhos. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe todos os dizimistas, os ofertantes da tua igreja, em nome de Jesus, amém e amém. Pode se levantar, você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, vem trazer aqui, por favor.
Amém? Fique em pé. Vem aqui, pastor Vanderlei. Pastor Vanderlei vai fazer a oração final, vai dar a bênção apostólica para a igreja. Saúde a todos na paz do Senhor Jesus, amém? Que bênção poder participar do corpo, do sangue de Cristo nesta noite e fazer uma nova aliança com Deus. Um privilégio que nós temos hoje aqui. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de poder mais uma vez estar na tua casa, participar, ó Deus, da Santa Ceia. Meu Deus, reunidos aqui com todos os teus filhos, teus servos, ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos por este privilégio. Meu Deus, cada um dos seus filhos que veio até aqui, que alcançou a sua bênção, leva-os, ó Deus, em paz até suas casas. Aqueles que vão voltar para suas casas, Jesus, leva-os em paz. Dê a eles, ó Deus, um fim de noite maravilhoso, guardados pela tua presença gloriosa. Guarda-os, ó Deus, a tua palavra diz, os anjos acampam ao redor daqueles que temem a ti. E tu os livras, Senhor, os teus anjos os livram. Então, Senhor, cada um que vai pegar a estrada agora, cada um que vai se dirigir às suas casas, que os teus anjos estejam acampados, ó Deus, acompanhando cada um deles. Mande um anjo adiante deles, ó Deus, para que os livre dos acidentes, que os livre dos incidentes, que os livre de qualquer problema, Senhor. Guarda cada um deles, assim como a casa dos teus filhos esteja guardada, Senhor. Deus, despede o teu povo em paz, ó Deus, para que tenham, Senhor Deus, uma ótima noite na tua presença, ó Deus. É o desejo do nosso coração e por isso nós te louvamos e te agradecemos desde agora, porque sabemos, ó Deus, que tu nos ouve. Em nome de Jesus, amém. Faça assim com a sua mão. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, em nome de Jesus, e todos dizem amém. Vão em paz.